Estou muito de acordo com o que ele apresenta, principalmente dos elementos que organizam a crise, né, e são esses aspectos internacionais também, com a questão do posicionamento do Brasil do ponto de vista da soberania energética, dos interesses difusos do capital internacional que atua, e aí não atua isoladamente no Brasil, mas no conjunto da América Latina. E aí o crescimento do conservadorismo na América Latina vai sinalizando quais são os interesses e quem tem conseguindo emplacar essa agenda, que retoma a agenda de retrocessos, muito com a cara das políticas da década de 80, da década de 90, e que vai de encontro ao que é o ciclo que conseguimos iniciar a partir não só da eleição de Lula, mas com mais expressão, né, com a eleição de Lula em 2002, conseguimos ajudar o conjunto da América Latina nos governos populares. E aí a gente vê esse ataque não é só no Brasil, se a gente for analisar o conjunto dos golpes e a história nesses últimos 10 anos na América Latina, a gente vai ver que tem uma sucessão de golpes, seja Paraguai, Honduras, que apresentam pra gente que não estamos sós nessa disputa, né? Eu acho que esse é um ponto, mas também tem a questão da posição vacilante e divergente do programa que nós elegemos em 2014. Acho que a eleição de 2014 trouxe elementos, né, não só da defesa de um projeto político, mas também um modo de fazer política, e com muito engajamento. O segundo turno teve muito essa expressão, mas assim que virou 1º de janeiro, a gente... o nosso governo eleito apresentou um outro programa, né? E aí tentando fazer pactuações que necessariamente tentando sinalizar para um lado da sociedade que necessariamente não é aquele que nos dá sustentação. E somando a isso, a gente tem um sistema político que tem suas preferências, e aí a terra é um elemento que organiza quem vai ocupar os cargos mais importantes, a concentração de capital, e esse Congresso, ele representa muito disso, a bancada da bala, da Bíblia e do boi, não é à toa, e a força que ela tem para imprimir, né, uma agenda de retrocessos que não vem de agora, não vem dessa legislatura, vem de legislaturas anteriores, mas nessa consegue consolidar ainda mais força e ataca um conjunto de direitos antes mesmo ajuda no caldo desse processo do golpe. Sim, o que pesa esse processo de autocrítica, de crítica, de anseios, do que o PT deveria ou não fazer, eu acho que a gente ainda consegue ser a expressão dos sonhos, da luta da classe trabalhadora, não só na nossa ação e na nossa prática, né, por mais que tenham desvios, e a gente precisa entender e separar o que é o conjunto da militância, o que é a direção do partido e o que são indivíduos nesse processo, mas ainda assim a gente representa esses anseios, essas lutas. E isso é algo que a nossa diversidade interna, na nossa história, né, ajuda a gente a conviver, e eu acredito muito que o PT ainda é, para a esquerda brasileira, latino-americana, que ainda é de mais avançado do ponto de vista do conjunto dos partidos, da sua organização interna, do seu funcionamento. Tem um processo que é muito penoso ainda, e principalmente para a nossa geração, para a minha geração, que entra pós-4º Congresso, ocupando os espaços da direção do partido. E é um momento de crise, mas também um momento de se colocar em xeque se é isso mesmo que a gente quer para o partido. E eu acho que a resposta que tem sido dada pelas jovens, e aí é uma maioria de mulheres jovens que ocupam esses espaços, né, da paridade das cotas, tem conseguido dar conta de outros tipos de mobilização, articulação, que tem nos ajudado a enfrentar esse processo de crise. Então, a capacidade de se reinventar é algo que nos pertence à nossa história, e o que a gente consegue extrair de síntese disso. Sobre o golpe, né, ter a crise que é isso, mas a esquerda, eu acho que tem diversos elementos que ainda dificultam o nosso processo de unidade. E aí não é só falar sobre pautas concretas, como se diversas questões da relação, dos preconceitos, não tivesse também que entrar nesse pacote. Tem que entrar, porque não dá pra gente continuar reproduzindo
mobilizações, onde as mulheres não são a direção, mas são a maioria das mobilizações, onde os jovens não são a direção dos processos, mas são a maioria das articulações e na presença política, onde as negras e negros têm muitas pautas a apresentar, a exemplo do que foi junho de 2013. A minha avaliação é que não foi necessariamente só um debate sobre reforma política ou sobre qual Estado que a gente queria, mas foi um sentimento de solidariedade em decorrência da violência policial. E esse golpe, ele tem como elemento a força policial. A gente fala que é um golpe mais brando, ele não é mais brando. A violência policial pertence à nossa trajetória e ela se acirra. Então, em junho de 2013, teve um processo de solidariedade, sim, por conta dos ataques. Em Salvador, tiveram várias manifestações que aconteceram a partir desse sentimento de solidariedade. Então, colocar que a força policial para a população negra, a existência dela e a ação dela de forma truculenta, violenta, não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade pela sua instituição, como ela se organiza e nem a quem ela serve. E com esse governo golpista, a ideia da presença militar a partir da força policial está muito presente, seja com as declarações do ministro golpista da Justiça, que retira diversas ações de direitos humanos e concentra orçamento somente nas ações da Polícia Federal, do extermínio, um conjunto de políticas que garantiam direitos. E não é garantir direitos, a gente agora tem um processo que a vida está garantida e a gente quer mais, do ponto de vista da cidadania. Não, a gente está falando de direitos conquistados nesses últimos 13 anos que garantiram a vida das pessoas. E isso é muito importante falar, porque a gente não está num campo de subjetividades nem de elementos que é um plus a mais na vida das pessoas. A gente está falando da garantia da vida, e aí é a casa, é a saúde, esses elementos se organizam. Acho que para a esquerda a gente tem que avançar nessas reflexões, não no sentido puritano de um lado está certo, outro está errado, ou as saídas que estão colocadas. Tem um conjunto de reflexões que estão sendo feitas sobre as saídas democráticas para esse golpe. E eu acho que tem um conjunto de movimentos, e aí a UNE, a UBS, nós da DS já apresentamos também a questão não só do plebiscito para decidir sobre novas eleições, mas aprofundar também sobre qual é o nosso sistema político e constituinte, e aí pensar qual é essa reforma política que a gente quer, porque não dá para repetir os esquemas, os instrumentos que estruturam nosso sistema eleitoral. Então, acho que nisso o PT tem muito a contribuir, não só pela sua capacidade de mobilização, articulação com diversos movimentos, mas também de ser uma das experiências a ser absorvidas e apreendidas, do ponto de vista das coisas mais legais. E aí eu acho que para a gente conseguir esse processo de unidade, primeiro tem um processo de desprendimento de determinadas ações, seja do ponto de vista só de sua própria auto-organização das entidades, das organizações, mas de quais as saídas que a gente quer. E aí ela tem que perpassar por mais direito para as mulheres, porque aí a gente não vai estar construindo na esquerda um novo pensamento se a estrutura da própria esquerda ainda for machista, ainda for racista, ainda reproduz esse conjunto de coisas que nos tiram da política. E um outro elemento que ajuda também a gente a organizar a resistência, o enfrentamento, é fazer um processo de resistência ao corte de direitos, e aí tem diversos estão em perigo, não só a CLT, não só os programas sociais do nosso governo eleito democraticamente, mas também cabe a gente não aceitar a normalização desse caos, não é actuar, não é fazer negociação, não é vamos comemorar que vai ser recriada a SPM ou o MINC e para a mão do Playboy do Rio de Janeiro, ou o MDA voltar. E voltar para que política? Para essa política que tem esvaziado diversos setores, que tem organizado, que organizou diversos programas nossos. Eu acho que não aceitar esse caos golpista é fundamental. E eu acho que a eleição, já finalizando, a eleição de 2016 tem muito a contribuir nesse processo de disputa da sociedade. Em que pese que a gente necessariamente no PT não conseguiu aprovar uma resolução que dizia totalmente não aos partidos que operaram o golpe, mas entendendo também a diversidade do nosso país, como as forças políticas estão organizadas, o sistema político que nós temos,
Eu acho que a eleição de 2016 traz para a gente a capacidade de disputar a sociedade a partir do programa. E por isso, inclusive, reforça a certeza, né, em relação ao plebiscito sobre novas eleições. Através das eleições, querendo ou não, nós conseguimos mobilizar a sociedade para se discutir qual rumo que queremos tomar. Óbvio que tem um processo de deseducação política, né? Não lembro quem eu votei na última eleição e tal. Mas acho que nós, na esquerda, temos a capacidade de fazer esse debate de sociedade em torno de pautas nítidas. E aí é o programa, não só se referenciar no programa que nós elegemos em 2014, mas pensar qual programa que nós queremos, o Brasil que nós queremos, né? Para o próximo período, porque também não cabe o mesmo modelo que nós atuamos nesses 13 anos, né? O desenvolvimentista, que ataca a natureza, que permanece pautado na divisão sexual do trabalho, no racismo. Então, se reinventar é necessário. Eu acho que o conjunto da esquerda tem essa tarefa, a gente tem que conseguir organizar a partir do que nos unifica, mas também sem sectarismos. Isso é fundamental, porque é fundamental a gente falar de esperança, falar de sonho. A história não acaba aqui, vamos viver um período de trevas, né? Acho que a resistência, a resistência nos dá essa capacidade, muito por conta da esperança de mudar, nos dá essa força para continuar lutando. E aí as diversas mobilizações unificadas que as frentes têm conseguido construir, que os diversos grupos políticos têm conseguido organizar, são fundamentais para acumular força, para derrotar o governo golpista e para conseguir construir o Brasil que, de verdade, a gente quer isso, só vai ser com muita mobilização, está nas nossas mãos, não deixar arrefecer a luta, e isso cabe à destinação cada vez maior desses setores, né, de mais mulheres, mais negras e negros, mais jovens organizando isso. E se abrir também para as diversas experiências em rede, em participação, ampliando esse sentido da participação como um elemento construtor de qual modelo político que a gente quer para o nosso país. Acho que para concluir, né? É isso, obrigada.